Salve, muito boa noite. Brasília, aqui o Planalto Central do país está mais esvaziada, né? É uma época de recesso. Recesso no Supremo Tribunal Federal, mas eu devo adiantar que o ministro Alexandre de Moraes continua de plantão aqui, cuidando dos inquéritos ali sob sua guarda. E também um recesso na Câmara e no Senado Federal. Apesar deste esvaziamento aparente, a política continua aqui em todos os debates internos aí sobre a disputa pelo poder. É o poder na Câmara e no Senado. A eleição será em fevereiro, mas já estão aí na disputa os candidatos à presidência das duas casas, né, Câmara e Senado. Isso vai acontecer lá em fevereiro. Olha, em 92 houve uma grande reunião aqui no Brasil, no Rio, a Rio 92, para discutir meio ambiente. Era um passo importante para colocar o assunto na pauta. Hoje não há como não falar em meio ambiente, preservação, e tudo que se faz hoje tem que ser sustentável. Nessa conversa de hoje, aqui no Frente a Frente, é o deputado Aliel Machado. Deputado, muito bom o senhor estar aqui nos estúdios da Rede Vida. Obrigado, muito boa noite. Olá, Trindade, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, receber esse convite. Particularmente, a Rede Vida tem entrada na minha casa de maneira muito forte para falar de um assunto tão importante para o nosso planeta. É um assunto importante para todos nós. E aqui a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu aproveito para cumprimentar também a dona Sueli, que está aqui na nossa plateia, Leonardo Santos, assessor deputado, e dona Sueli, a mãe do deputado Aliel, que sempre acompanha a Rede Vida. Muito bem-vinda aos nossos estúdios, dona Sueli. E para você que está aqui, olha, o deputado Aliel está no 3º mandato de deputado federal, tem uma experiência aqui na casa especialmente dedicada a essa área de meio ambiente. A gente vai discutir aqui hoje com você, explicar direitinho como é que é essa questão de mercado de carbono, que está se falando muito nisso. O Zé Maria já adiantou que desde lá da Rio 92, Eco 92, que se trata desse assunto, ele está cada vez mais importante, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, porque se acabarmos com o meio ambiente, onde é que vamos viver, né? É o nosso planeta, temos que cuidar dele. Deputado, por isso eu começo perguntando para o senhor o que é esse mercado de carbono. Vamos começar ali pelo início, pelo beabá, para que o nosso telespectador possa entender essa história desde o início. Muito boa noite e a palavra é sua. Obrigado, Denise. É uma honra e muito obrigado pela sua pergunta. É um assunto complexo, é um assunto que requer muito estudo, mas para simplificar, vou lembrar do primeiro dia que eu ouvi falar nesse assunto, a compreensão dele. O planeta está aquecendo. Os cientistas comprovam que as catástrofes ambientais estão ligadas ao aquecimento do planeta. Isso coloca em risco, em cadeia, as espécies, a biodiversidade, causa tragédias, causa prejuízo econômico. O carbono e os gases adjacentes são a poluição emitida pelos seres humanos, pelos animais, que vão para a atmosfera. Com esse crescimento desenfreado, com a revolução industrial, com o aumento da produção, nós temos esse aquecimento sendo acelerado. E isso coloca em risco a vida do planeta, como você bem falou. Não está desassociado a essas catástrofes. Nós lembramos agora com mais ênfase do Rio Grande do Sul. Quem viu aquilo, viu a tragédia que aquilo significa em vidas e em prejuízo econômico. Mas ano passado, em 2023, nós tivemos mais de 1.000 municípios brasileiros simultaneamente declarando estado de emergência, ou pela seca ou pelas enchentes. Então, os gases de efeito estufa que vão para a atmosfera, nós temos o desafio agora de diminuir, de fazer uma transição energética, de mudar o nosso meio de produção para que a gente tenha uma sustentabilidade maior. Deputado, há quem diga que a Terra atingiu um ponto de não reversão, ou seja, que a natureza se recompõe sim, só que ela precisa de tempo, precisa de espaço, tempo e condições. A ideia de que as atividades chegaram a um ponto que a Terra não dá conta de repor aquilo que está sendo gasto. É esse o limite? Nós temos um prazo, nós temos uma determinação feita através do Acordo de Paris, onde os países se comprometeram a atingir uma meta.
nós estamos observando com muita preocupação de que essas metas não serão atingidas, porque os países têm as suas disputas econômicas, as disputas produtivas, e aí são criados instrumentos como é o mercado de carbono para tentar auxiliar nisso. Tem estudos divergentes sobre isso. As posições científicas não são unânimes em relação a isso. O que nós temos de fato é de que o aumento da temperatura em 1,5 grau fará com que nós tenhamos uma irreversão, sim, em algumas espécies. Nós temos uma ameaça na biodiversidade, nós temos o aumento do nível dos oceanos. Porque há quem duvide de que tragédias como a do Rio Grande do Sul e secas e tal seja exatamente resultado desse uso abusivo do nosso planeta, mas sim de um ciclo natural do planeta, um ciclo da natureza. Esse ponto ele era mais forte, essa discussão, essa tese de que isso não seria verdade, antes. Há algumas décadas, lá em 92, quando começou essa discussão do carbono, essa era uma tese que prevalecia. Hoje já não é mais. Países, seja de comando político de esquerda ou de direita, aceitaram os estudos científicos que comprovam isso. Hoje a academia comprova o aumento da temperatura no planeta, e esse aumento da temperatura que faz com que nós tenhamos os extremos, que nós tenhamos um frio mais intenso, que nós tenhamos um calor mais intenso, que nós tenhamos uma desregulamentação, digamos assim, dos períodos de calor e frio. No Brasil mesmo a gente pode ver, né? As estações, né, elas estão muito extremas, né? Verão, extremas, e a gente pode observar a perda da biodiversidade como um todo. O Brasil concentra o maior quantitativo de biodiversidade do planeta. E isso em relação aos animais, em relação às plantas, em relação às árvores, em relação à natureza, etc. O mundo está sofrendo com isso, e é unânime, tanto que nós temos as grandes potências discutindo, participando, e as conferências do clima tentando encontrar um caminho para que a gente resolva esse problema gravíssimo que é a destruição da casa onde a gente vive. Não é mais aquele debate de pode crer, de hippie e tal, natureza, não é mais assim, né? Agora o debate é técnico. Bom, nós estamos com o mercado de carbono participando do debate. A Bolsa de Valores, já que é um crédito colocado dentro da Bolsa de Valores, nós estamos com os bancos, nós estamos com os governos de outros países que estão de olhos arregalados aqui no nosso país, nós estamos com a academia, nós estamos com a agropecuária, nós estamos com os indígenas, ou seja, a sociedade como um todo. Hoje é um número muito isolado aqueles negacionistas, que geralmente são os mesmos que dizem que a Terra não é redonda e que dizem outras tantas coisas que aí não tem nem como debater. Os terraplanistas, né? Nós recebemos recentemente a ex-ministra Isabela Teixeira, e ela disse que o Brasil, aliás, o mundo não tem saída que não seja no caminho da descarbonização. Ela disse, inclusive, que a temperatura, o que era para se atingir daqui a 50, 100 anos, já está começando a chegar, né? Ou seja, houve uma antecipação aí do que se previa para muito lá na frente, então é preciso correr atrás desse prejuízo. Como é que está essa questão? O projeto que o senhor foi relator, como é que ele está? Ele vai ser votado no Senado? O Brasil vai seguir nesse caminho da descarbonização? O projeto que o senhor relatou assegura isso? Bom, a ministra Isabela é uma pessoa que eu tenho muito respeito, muito competente na área técnica, uma referência para o Brasil. Eu estive com ela na COP em Dubai, inclusive numa mesa de debates, eu era um dos palestrantes debatendo esse assunto. E ela tem razão, os números são esses, é por isso da nossa preocupação. Porque antes a gente dizia assim, lá atrás, quando esse assunto ainda era uma visão da academia, a gente dizia assim, eu estou muito preocupado com o futuro dos meus netos, estou muito preocupado com o futuro dos meus bisnetos, o que vai acontecer com o planeta? Agora eu estou preocupado comigo, porque está acontecendo agora, porque as pessoas estão morrendo. A tragédia de São Sebastião, a tragédia no Rio Grande do Sul, a tragédia nesses municípios é a prova de que isso está acontecendo. Não era e nunca foi nos termos que nós estamos tendo hoje, pela irresponsabilidade humana. Eu vou explicar o que é o mercado de carbono rapidamente para as pessoas. O carbono e os gases adjacentes são aquilo que é emitido pelos seres humanos na atmosfera e que polui o ar e que faz com que nós tenhamos aí o aumento do aquecimento global. É a poluição do planeta. Por exemplo, o metano é um gás extremamente poluente que vem do boi.
ele é muito poluente, então ele é um adjacente. Dito isso, todos esses gases, nós temos que criar um mecanismo de transição energética, um sistema produtivo que seja mais saudável, um sistema produtivo que não use combustível fóssil, um sistema de produção que não prejudique o meio ambiente. O mercado de carbono coloca regras no setor regulado, ou seja, as empresas que forem para o setor regulado, já está acontecendo na Europa, já tem na China, tem em alguns estados dos Estados Unidos. Esses setores vão ser obrigados a diminuir a sua emissão de gases. Quem conseguir diminuir vai ganhar dinheiro, porque quem diminuir mais do que aquilo que o governo exige, vai poder vender, né? Esse crédito. É o chamado crédito de carbono. Crédito de carbono. Então, vamos dar um exemplo bem prático para as pessoas. Tem duas indústrias do mesmo setor. Cada indústria tem o direito de poluir 9. Se uma poluir 8 e a outra poluir 10, a que poluiu 8 tem um crédito para vender. A que poluiu 10 vai ter que pagar uma multa e vai ter que comprar esse crédito dessa outra. Ou seja, vai ser mais vantajoso para ela não poluir. Como que ela vai fazer isso? Ciência e tecnologia. Ela vai ter que mudar o seu sistema produtivo. Ela vai ter que investir num combustível saudável, digamos assim, para as pessoas entenderem. O combustível do futuro, o sistema de produção, porque a energia é o que move a indústria. Esse é o mercado regulado, que o mundo inteiro está fazendo. A indústria brasileira quer participar, porque lá fora, na Europa, está precificado. Então, a indústria de lá está pressionando a nossa indústria, dizendo, eu não vou importar de você, eu não vou comprar o teu produto porque você é sujo, porque você não está no mercado regulado. Em que pese a matriz energética do nosso país seja muito mais saudável. É uma das mais limpas do mundo. É uma das mais limpas do mundo, 87%. A ministra Isabela disse aqui, ex-ministra, né, de que em Londres ela viu uma placa, né, nós não vendemos carne brasileira. Quer dizer, os produtos brasileiros estão levando essa pecha de alto carbono? O mercado brasileiro não tem um mercado regulado para que ele entre nessa lógica mundial. Agora, nós não podemos agredir o nosso país. A Europa desmatou tudo que tinha. A Europa está poluindo demais. E a grande vantagem que nós temos é justamente no viés que eu levei o meu relatório. Porque além do mercado regulado, que cada país tem a sua obrigatoriedade de fazer o seu, nós temos o mercado voluntário. O mercado voluntário ele não traz obrigatoriedade para aquele setor de diminuir, mas ele é a chancela que o cliente espera, que o consumidor espera. Então o cliente vai poder optar, opa, eu vou comprar aqui esse móvel aqui, porque essa indústria aqui, ela é carbono zero, ela está ajudando a manter a floresta de pé. O mercado voluntário é quando uma indústria, um setor, um comércio, um hotel ou qualquer meio comercial que queira fazer com que o seu carbono produzido ele seja um carbono zero, ela vai ajudar a manter parte da floresta em pé. E isso significa dinheiro para as nossas comunidades indígenas, para os nossos assentados, para o fazendeiro que está lá com 80% da sua terra, pelo nosso Código Florestal, proibido de ser desmatado, enquanto a Europa desmatou tudo. E ele está tendo que manter de pé. Ele não pode ser punido por isso. O Brasil tem um papel importante na economia ambiental do planeta, o cálculo ambiental. Mas o Brasil não pode ser punido por isso. E aí é que vem a grande oportunidade. Que aí seria um ativo, né? É um ativo. Hoje não há como países, presidentes de países e países conversarem sem falar em carbono. Não há como. E até o setor assim, que é muito criticado, que é o setor agropecuário, acusado de ser o vilão da história, sabe disso, né? Houve a definição ali daquele projeto ABC, né? Agricultura de baixo carbono. Isso significa já um ativo para o produto brasileiro, né? Um bônus para o produto brasileiro que está precisando disso no exterior. Nesse ponto, eu acho que o agro deveria de entrar rapidamente no mercado regulado. A maioria do agro não quis entrar, em que pese alguns quisessem. A questão é que, quanto mais tempo a gente demorar para entrar... O senhor disse comprar ativos, comprar créditos, carbonos? Não, é que assim, o mercado regulado é quando o setor é obrigado a seguir uma métrica de diminuição do carbono. Se nós temos uma agricultura dentro do mercado regulado, nós temos que cumprir as metas estabelecidas. Acontece que ela não estando no mercado regulado,
tudo que ela fizer de vantagem agora não contabiliza para ela. É aquela história da empresa que diminuiu para 8. A agricultura já está diminuindo, você tem o plantio direto, você tem o ABC, você tem técnicas estabelecidas pela Embrapa e ela não está lucrando com isso. Ela está diminuindo, mas não está no mercado regulado. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu convido você a continuar aqui conosco na Rede Vida, porque tem muito assunto dentro da área de meio ambiente e fora desse tema também, para a gente tratar aqui hoje no Frente a Frente com o deputado Aliel Machado, ele que é do PV do Paraná. Voltamos em 2 minutos, não saia daí. Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Aliel Machado, ele que é do PV do Paraná, já foi presidente da Câmara Legislativa lá de Ponta Grossa, quando ele era vereador na cidade, e ele está no 3º mandato de deputado federal, é muito ligado nessas questões ambientais que hoje estão na ordem do dia. E, deputado, a gente vê muito falar que a Europa está exigindo que o Brasil, para comprar os produtos brasileiros, quer exigir que se aceite produtos que não venham de áreas desmatadas. Mas não faz uma diferenciação lá nesse acordo entre Mercosul e União Europeia, não faz uma diferenciação entre o desmatamento legal, porque até na Amazônia a pessoa pode desmatar 20%, segundo o Código Florestal, e áreas ilegais. Não há essa distinção lá no que a União Europeia propôs inicialmente. Agora parece que já deram uma mudada nesse assunto. Como é que isso vai conversar com esse projeto de crédito de carbono, uma vez que no balanço aí, se a gente for levar em consideração, o Brasil tem muito mais a receber do que a debitar, né? No caso, em relação ao carbono. Como é que fica para conversar essas duas propostas aí? Bom, é importante que as pessoas entendam que o planeta é um só, então é a casa dos seres humanos. A nossa parte nós estamos fazendo, inclusive merece elogio o nosso produtor rural, os nossos indígenas, os nossos assentados. O Brasil tem uma das legislações em que trata da questão ambiental mais rígida do mundo, é uma das mais rígidas. A Europa está dizendo isso, mas eles desmataram tudo. Eles têm hoje uma situação econômica muito melhor porque eles exploraram tudo que podiam do meio ambiente e agora dependem do Brasil manter o que tem da floresta, porque todos sabem que aqui nós temos grande parte de concentração de floresta do planeta. Metade das florestas tropicais do mundo estão no Brasil. 1/3 das árvores do planeta estão na floresta amazônica brasileira. Então, eu não acho justo e acho que o Brasil precisa ser muito firme nas negociações, porque nós não podemos punir. Quando a gente trata da questão ambiental, do sistema produtivo, nós também estamos falando de desigualdade social. Nós estamos falando de pessoas que precisam sobreviver, que precisam se alimentar. Então, nós temos aqui exemplo do setor produtivo, o Trindade comentou aqui, nós temos vários projetos como o ABC, nós temos o plantio direto, nós temos a Embrapa, que é uma empresa de referência mundial em estudos específicos do agro, nós temos um alimento muito saudável, etc. Dito isso, nessas negociações, o que é o mercado de carbono? Nós temos um ativo na nossa floresta, porque você tem o crédito de carbono que vem através da floresta e você tem a cota de carbono que é no mercado regulado. Esse crédito de carbono é um ativo. A gente precisa reconhecer e valorizar ele. Se ele é um ativo, se eles dizem que precisa manter de pé porque eles desmataram, chegou a hora deles pagar por isso. E esse pagamento é o grande ativo que o Brasil tem, tanto para o governo poder desenvolver ações sociais, ações de políticas públicas com aquilo que pertence ao governo, grande parte da floresta é pertencente à União, é pertencente aos estados e também aqueles que é de propriedade privada. Os indígenas, como determina a nossa Constituição, os assentados e o proprietário rural, o fazendeiro mesmo. Eu estou falando daquela pessoa que tem um custo para manter 80% da sua propriedade preservada porque o Código Florestal determina, mas se aquela árvore por algum motivo cair, se por algum motivo ela pegar fogo, vai emitir carbono para a atmosfera, vai poluir o meio ambiente. Se eles lá fora estão dizendo que tem que manter de pé, que eles precisam que ela seja mantida de pé, então eles que paguem. Por isso. Eles têm que pagar por isso porque é um ativo. Agora, é como se fosse um ouro. Como é que está essa combinação? Porque eles têm lá dificuldades em aceitar
essa tese de que eles têm que pagar para manter a floresta em pé no Brasil? No caso do carbono, não. No caso do carbono, isso foi reconhecido pela ONU. Tem um artigo que vem desde o Conceito de Varsóvia, publicado inclusive no site do Ministério do Meio Ambiente desde 2014, a Isabela conhece bem, que ela diz que a sigla RED, que é Redução das Emissões dos Gases de Efeito Estufa, ela tem duas lógicas, uma de mercado e uma de não mercado. Elas são muito parecidas, elas têm a mesma função de redução, mas elas têm conceitos pontualmente diferentes. Uma é o conceito de não mercado, que é a transação entre países. O Fundo da Amazônia é o melhor exemplo. O país vem, doa para o Brasil e fala, mantenha a floresta de pé, ajude lá as comunidades, por favor, não deixe que a árvore caia, eu sou bonzinho. Não é bonzinho nada. Está fazendo essa doação porque ele desmatou tudo e ele tem que, por peso na consciência e por problema do meio ambiente mesmo, ele tem que fazer a sua propaganda. Então ele vem aqui e doa um quilhãozinho ali. Doação. Isso não é mercado. Lógica de não mercado. A lógica de mercado de carbono foi implementada porque os governos falharam. Porque ao longo dessas décadas, desde 92, em que pese tenha o alerta, em que pese tenha a necessidade, em que pese tenha a manifestação, em que pese tenha o Partido Verde e muitos reclamando, a curvatura está assim, a poluição está aumentando. Então a ONU veio e falou, opa, nós precisamos criar mais um mecanismo. E criou o mecanismo que traz todo mundo para dentro, o de mercado. Antes, o mercado estava fora. Com a vinda do mercado, só para eu concluir, porque essa é bem importante, agora veio a Bolsa de Valores, agora veio a indústria, agora veio os bancos, agora veio as pessoas. Tomaram consciência, né? Eu li uma reportagem um dia desses de um motorista na floresta amazônica dizendo assim, antes eu fazia o translado e trazia as pessoas aqui para desmatar. Eu fazia o transporte para elas não cortar a árvore. E hoje, com esse negócio de carbono aí, ele diz assim, eu estou levando as pessoas para plantar, porque o reflorestamento vale dinheiro. Então, a lógica de mercado não é você conflitar, não é você querer punir o pequeno agricultor que precisa comer, não é você querer punir o indígena que foi abandonado, que está sendo exterminado em algumas comunidades, não é você punir o Brasil que fez a sua parte, é você chamar todos para uma mesma mesa e dizer, olha, isso daqui vai valer dinheiro, isso daqui vai ajudar o meio ambiente, vai ajudar nos problemas sociais. E tem gente que, por culpabilidade, quer pagar, precisa pagar. Os setores que sabem que precisam ajudar a resolver, porque o prejuízo é muito pior se não fizerem nada. Agora, deputado, houve um momento aí muito sensível, e na anterior à eleição, dessa última eleição, foram falar mal do Brasil no exterior. Passou a ideia de que o Brasil estava destruindo a floresta amazônica para plantar soja, para criar boi, e isso não é verdade. E acabou atingindo o que há no Brasil hoje de maior sucesso, que é o agronegócio, que é o nosso produto exportável, né? Esse tipo de atitude não prega contra o país e não deve ser desestimulado? Com certeza, nós precisamos, se nós queremos nos valorizar, nós devemos ser os primeiros a falar bem de nós mesmos, dos nossos produtos. Se você vai vender um produto para fora e você chega falando mal dele, você não vai conseguir vender. Essa discussão, Trindade, ela se deu porque se nós temos uma matriz energética limpa, se nós temos grande quantidade de floresta preservada, se nós temos grande quantidade de oceanos na nossa encosta que também fazem a captação de carbono, por que nós não atingimos a nossa meta? Porque isso também nos traz uma responsabilidade que é em relação ao desmatamento. O desmatamento tem o cálculo dobrado. Quando você tem uma árvore de pé, você capta carbono, mas quando você derruba uma árvore, além dela não captar, ela vai emitir. Então, ela vale o dobro negativamente. E os recordes de desmatamento que nós estávamos tendo em alguns anos anteriores eram extremamente preocupantes, porque o Brasil também tem uma meta a atingir, na minha opinião, uma meta ousada para quem tem um sistema menos poluente de produção, porém, a grande questão estava no desmatamento. Eu entendo, particularmente, que desmatamento ilegal, criminoso, né? Porque não é uma política de governo. O desmatamento ilegal, mas você tem aquele desmatamento evitável, você tem políticas públicas que poderiam ser feitas que ajudariam a evitar. Vou dar um exemplo concreto.
No mercado de carbono, quando você vai desenvolver um projeto e vender aquele carbono captado como resultado, você tem que colocar lá uma brigada de incêndio. Porque quem está comprando o produto só vai pagar o crédito se você tiver a preservação. Então, como está valendo dinheiro, você tem ali um jeito de preservar que traz um cuidado maior, porque vale dinheiro. Isso já é muito comum em áreas plantadas para reflorestamento, para exploração da própria madeira, né? Da própria madeira. Você tem ali... Aí já existem brigadas Por que já existe? Porque é mercado, né? Porque se queimar, perde dinheiro, né? Porque vale dinheiro, é isso. Celulose, o mercado é celulose, né? Agora, o Brasil tem uma oportunidade, e aí o que eu estou fazendo um embate com alguns ambientalistas, porque eles citam que o mercado de carbono, se der crédito para tudo, você não tem adicionalidade. Como que você adiciona daquilo que já é feito hoje? É importante, eu mesmo estou fazendo a ponderação que eles fazem para explicar. Mercado regulado. Mercado regulado, você tem metas obrigatórias, se você não atingir, você está poluindo e você tem que atingir. O mercado voluntário, ele não autoriza poluir. Portanto, você está dando um incentivo para manter a floresta de pé. Vai vender só se tiver alguém para comprar. E aí você tem que procurar uma certificadora, desenvolver um projeto com credibilidade. É por isso que no meu relatório eu coloquei lá a obrigatoriedade de comunicar o Conselho Nacional, o CONARED, que a gente chama, que é o Conselho Nacional de Redução de Emissão, para que não haja dupla contagem. Eu coloquei no projeto exatamente quem é o proprietário do quê, para que não tenha o perigo de acontecer o que a gente viu agora em algumas reportagens aí de grilagem de terra, de roubo de crédito de carbono, de bandidos utilizando desse instrumento, infelizmente, pensando em dinheiro, mas tomando terra dos outros, vendendo créditos que são créditos podres, porque eles não são os proprietários. Tudo isso eu fiz questão de corrigir dentro do nosso relatório para que o Brasil tenha credibilidade nesse projeto, nesse processo, que ele era o futuro. Hoje ele é o presente eminentemente presente aqui e que pode ser, vai ser, se Deus quiser. O verdadeiro dono da terra, só para entender, Zé Maria, o verdadeiro dono da terra é quem vai ter direito a receber os créditos, no caso. Que for da União, é da União, que for do Estado, é do Estado, que for do município, é do município, que for privado, é privado, que for do fazendeiro, é isso? Excelente pergunta também. Só é crédito de carbono aquilo que for redução de emissão, aquilo que for RED. Eu estou dizendo que a nossa floresta de pé, em que pese algumas mais, outras menos, depende da pressão do desmatamento, depende do tipo de bioma, etc. Mas ela é RED. Eu entendo que é RED porque a ONU diz que é RED nesse documento publicado lá no site do Ministério do Meio Ambiente e é o que está em vigor. Primeiro ponto. Segundo ponto, a ONU diz que cada país que vai desenvolver o seu crédito de carbono, ele precisa respeitar a sua legislação, a sua Constituição. Tem que ter credibilidade. A regra da ONU não está acima da regra do país, da nossa Constituição. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Constituição brasileira. A Constituição brasileira diz que a tua casa, Denise, você é a dona dela, que o pé de laranja de dentro do teu terreno, a laranja é sua. Então eu coloquei no projeto que o crédito de carbono que vem de uma árvore, ele é um usufruto, aquilo dali. Ele é um fruto civil. Esse fruto civil, ele tem um proprietário. Então, cabe ao proprietário poder desenvolver o projeto e vendê-lo. Nesse ponto, eu entrei num conflito, porque o projeto que tinha vindo do Senado é um projeto que dizia que nós teríamos as jurisdições. E, inclusive, um dos governadores disse assim, numa entrevista pública, ele disse assim, o crédito de carbono, assim como o subsolo da União, o crédito de carbono é dos estados. Ele queria ser dono até do que está dentro da propriedade até do outro. Privado, né? E isso ia gerar questionamento jurídico, porque é inconstitucional, é ilegal, não pode. O governador é dono da terra que é do estado. O governo federal é dono da terra que é da União. Agora, o meu lugar, uma comunidade indígena, a tua fazenda, você é a dona. Uso e fruto, né, de cada um. E é você que é responsável por ela. Não é só crédito carbono, né? É uma preocupação geral com o uso, com o dia a dia, de equipamentos, automóveis, né? O senhor é mais carro elétrico ou pro álcool? Não, eu sou favorável a todos os mecanismos que façam a transição energética. O carro elétrico, que pese ter uma preocupação em relação às baterias, o que vai ser feito depois, extremamente poluente também, né? Nós temos uma preocupação e o combustível fóssil, primeiro, ele é finito.
Segundo, precisa fazer essa transição. Não é uma coisa de imediato. A gente precisa ter esses incentivos. Sou totalmente favorável. Deixar andar e lá na frente decidir. Seria não é deixar andar. É fazer o que nós estamos fazendo agora. Combustível do futuro, o que nós aprovamos na Câmara. Eólica, energia solar, o crédito de carbono. Ou seja, são muitas vertentes. São todas as formas, as novas fontes de energia funcionando juntas, então. E fazendo a transição. Agora, nós vamos ter daqui 20 anos... O programa Proálcool é um grande trunfo do Brasil, né? E que outros países não têm. Não tem. Os estudos, alguns até mais ou menos, mas como no Brasil, tem. Da maneira como nós temos aqui, nenhum outro país tem. E outra, ele é renovável, ele é reutilizável. Você pode plantar de novo, Sim. Você consegue fazer com que... Várias vezes. Não é finito. Então, isso, além de baratear, né, o que é uma coisa muito importante, vai fazer com que essa poluição, que atinge todos, eu repito aqui, não é porque o cara é o dono lá da usina de petróleo lá, que ele está explorando, que ele vai ficar à mercê disso. Ele vai ser punido, os filhos dele, os netos dele, tão quanto. Né? Muito bem, nós estamos aqui com o deputado Aliel Machado, né? Uma conversa muito boa, muito interessante e atual. Não há como ter relações, principalmente internacionais, sem falar de carbono, sem falar de cuidar do nosso planeta. Nós vamos agora no intervalo, 2 minutos, e em seguida estaremos de volta aqui. Salve, estamos aqui de volta, é um prazer tê-lo aqui acompanhando a nossa conversa no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília. Nós estamos numa conversa muito boa aqui com o deputado Aliel Machado, né? Ele foi o relator de um projeto importantíssimo, que tem uma atenção mundial, é sobre o crédito de carbono, ou seja, é a possibilidade de vender a uma área preservada. Isso tem um custo e é a tentativa exatamente de pagar a preservação do nosso planeta. Mas o deputado Aliel é também presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. O senhor atua em áreas assim, bem importantes, né? Na área de preservação ambiental, muito na área de educação, né? E também de cultura. Há uma reclamação geral deste setor de que não está sendo devidamente financiado e que houve ataques, inclusive a financiamento, né? A Lei Rouanet, por exemplo, e há uma certa demonização da Lei Rouanet, né? Como é que está esse debate? Como é que o senhor está conversando com esse setor? Bom, o setor cultural no Brasil é um setor que gera muitas riquezas. É importante que as pessoas entendam que ele foi levado para um debate ideológico e, de fato, a gente não pode ter uma segmentação. Você não pode ter uma política pública que privilegie um lado político, um lado ideológico. A gente precisa ter Estava acontecendo isso? Aconteceu porque nós tivemos esse embate sendo puxado pelos atores políticos. E quando o debate vem, os artistas e muitos segmentos acabam tomando lado, porque querem se defender. Uma coisa natural da democracia. Acontece que, de fato, Trindade, nos últimos anos, no governo anterior, nós tivemos a cultura sendo colocada no alvo e sendo muito atacada. Com isso, o Congresso reagiu. Nós aprovamos 2 leis, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, que foi uma lei de fomento à cultura para que a gente pudesse, no Brasil como um todo, desenvolver projetos e ações do setor cultural. É importante que as pessoas saibam que o potencial do Brasil é um dos melhores do planeta quando se trata de produção artística, cultural, musical, cinema, música. É uma diversidade muito grande. Né? E essa diversidade, essa riqueza cultural nossa, ela deve ser utilizada não apenas para alimentar a nossa alma, como todos aqueles que gostam de cultura falam, mas ela também alimenta a nossa barriga, porque ela gera muito emprego. Nós temos aí uma participação no PIB acima de 4,5%, 5%. Tem os estudos que mostram isso, de que cada real investido no setor... Mas isso é muito, né? Muito, e é um setor extremamente potente. É um setor que gera muito emprego, e ele gera emprego rápido, ele gera emprego de qualidade, ele traz formação. O que tem no Carnaval, né? Porque temos as expressões culturais, tanto no Rio de Janeiro quanto na Bahia. Você pode pegar o Carnaval, você pode pegar as festas juninas, você pode pegar a tradição gaúcha, você pode pegar os festivais de teatro, você pode pegar o cinema nacional, você pode... Parintins, que é uma maravilha. Você pode pegar as festas religiosas, tudo isso é cultura, são ações específicas. Quando falo do Carnaval, por exemplo, eu particularmente não sou assim tão apegado
ao ritmo do carnaval. Mas o carnaval está lá anualmente gerando emprego durante os 365 dias do ano. As pessoas que estão lá, as costureiras que estão trabalhando, os que preparam os carros alegóricos, os que preparam as músicas, os artistas, etc. Empresas, né? Os hotéis, o sistema de viação, etc. Então, é um setor muito importante que, infelizmente, pelo potencial do Brasil, entrou numa disputa que prejudicou muito o setor, ele foi muito atacado e, felizmente, agora ele está tendo novamente um protagonismo. Esse financiamento do show da Madonna, por exemplo, provocou uma grande celeuma, um grande debate, né, sobre o investimento da cidade, não foi estado, cidade do Rio de Janeiro, lá, acho que 8 milhões de reais, num projeto de 40 milhões. Como é que o senhor viu esse debate? Eu acho que teve investimento do estado e do município. E da iniciativa privada. E não teve investimento da União Federal. O que o prefeito e o que o governador do Rio disseram? Olha, tem um cálculo aqui que mostrando que eu investindo 5 milhões de reais do dinheiro público, eu vou estar gerando um retorno para a minha cidade, um cálculo matemático muito maior. Se eu for parceiro disso daqui, os vendedores ambulantes, a rede de hotel, a rede de transporte privado que acontece ali, as vendas, os shopping centers, os restaurantes, o meu retorno vai ser muito maior pelo quantitativo de gente que vai vir de fora, pelo potencial que esse show tem. Então, assim, é um cálculo administrativo, é um cálculo técnico. Vai trazer recursos. Agora, quem gosta do show vai, quem não gosta não vai. É uma discussão que não pode ser levada para o lado ideológico. Claro que a opinião, cada um tem o direito de ser. Agora, não foi um investimento que o governo fez sem ter uma visão de retorno. Ele fez um investimento pensando no retorno, porque a potência é indiscutível. Basta olhar quantas centenas de milhares... Esses grandes shows sempre atraem, né, um grande público e também o retorno financeiro para as cidades que sediam, né? Agora, o gosto fica com cada um, né? Pois é, mas essa celeuma, essa discussão é porque era Madonna, será? Com certeza. Ele teve, inclusive, um senador que é muito ligado ao governo anterior, o Bolsonaro, que teve lá, foi com a sua esposa lá, e depois ele teve que pedir desculpa, porque ele foi tão pressionado e atacado por um grupo político que ele pediu desculpa de ter ido no show, como se fosse um pecado ele ter ido no show. Como eu falei, o gosto fica com cada um. Polêmica, né? E por falar em polêmica, nós estamos entrando aí em períodos eleitorais, tanto a eleição municipal quanto a eleição para presidente da Câmara. O Zé Maria lembrou muito bem no início do programa que esse assunto já está nos bastidores. Como é que o PV, seu partido e também a federação vai se comportar nessa disputa que começa ali já a cada um formar o seu grupo, né? Como é que está aí qual é a sua aposta para a presidência da Câmara? Como diz o ditado popular, nós estamos na espreita, nós estamos ali sondando, olhando. Está indo em todas as festas? É impressionante. Fica bom porque esse período tem bastante festa, tem bastante jantar, todo mundo fica com um sorriso no rosto. Agora são os três mesmo? Dá um abraço. Os três que estão ali, um dos três vai ser presidente, é isso? Ou Elmar Nascimento, vamos por ordem alfabética, ou Antônio Brito, que é líder do PSD, ou Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil, ou Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos. É um dos três, na sua avaliação, ou vai entrar mais gente aí nessa conversinha, nessa disputa? Pode ter surpresa porque é uma disputa acirrada, é uma disputa de fim de mandato, não tendo reeleição. Nós podemos observar que todos esses nomes são nomes conhecidos e com força política interna. Tem o fator presidente Arthur Lira, que é o grande articulador da história recente da Câmara, que é o mais votado da história da Câmara dos Deputados, tem muita influência e muito poder, mas também tem um governo que está de olhos abertos e pode dizer que não, eu estou da federação e estou afirmando para vocês. Pode dizer que não, pode dizer que não vai se intrometer, mas não tem como não estar preocupado e acompanhando para e passo o que está acontecendo ali. E nisso, a gente pode ter surpresa. Por quê? Porque o Antônio Brito faz parte do PSD, o PSD é mais governo do que União Brasil. Se você pega pela correlação de votos, não sei o que estou dizendo, estou dizendo que se entrega lá. Entre esses lá candidatos que falamos aí, ele é o, vamos dizer, é menos oposição e mais governo. Tá. Né? Quando o PT tomar uma posição, ele vai ter que se identificar com quem foi. E isso mexe no tabuleiro político. Nós temos outros nomes ali, que são nomes de referência,
o deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB. Do MDB, que é muito forte lá de Alagoas. Nós temos o deputado Aguinaldo, que foi relator da tributária, que tem uma força grande. Nós temos outros líderes ali que eu já ouvi falar em nomes assim importantes na disputa, que podem ser alternativa caso de confusão, caso Hugo de briga. Mota, né? Já citaram. Já foi citado o nome do deputado Hugo Mota, já foi citado o nome do deputado Luizinho, do Rio de Janeiro, já foram citados outros nomes que poderiam, dentro do chamado centrão desses grupos, participarem da disputa. Hoje, o deputado Antônio Brito e o deputado Elmar, seguindo a ordem alfabética também, são os mais fortes, são os que estão agregando mais força, só que assim, é aquele momento da especulação. Tem muita especulação, muita gente se aproximando. Eu já vi líder dizendo assim, assumo compromisso com você. Aí saiu o candidato dizendo, aquele partido já se comprometeu a me apoiar. O líder fala, não, disse eu, não disse meu partido. Então, tem uma história muito interessante, conversando com um deputado que foi no jantar, porque esses candidatos à presidência da Câmara estão tentando pegar os parlamentares pela barriga. Então, faz jantar, shows e tal. Aí eu perguntei, como é que foi o encontro lá e tal? Quem foi? Aí ele falou assim, não, são os mesmos que vão no outro. Então, assim... Todos vão em todos os jantares, almoços e conversas. É natural, é um momento em que o parlamentar passa a ser eleitor, ele passa de ser a origem, né, do poder e vira um eleitor. Então, e o detalhe, é uma disputa Zé Maria, importante. O detalhe é que nesses jantares pode showmício, que é uma coisa que é proibido ali na campanha municipal, mas para a presidência da Câmara está liberado, teve timbalada, né? Teve um outro show importante lá. Eu fui nos dois. E o que eu ouvi nos dois jantares foi que, olha, o principal argumento para a presidência da Câmara vai ser a manutenção do poder da Casa sobre o orçamento da União. Porque a Câmara conquistou ali o direito de dizer para onde vão as emendas, né? Ali já é, inclusive, de liberação obrigatória às emendas de deputados. Né? Pois é, ainda teve lá aquela coisa do orçamento secreto, que acabou virando emenda de comissão técnica da Casa, que os deputados vão lá e escolhem para onde vão os recursos ali, que as comissões, sai como se fosse emenda de comissão técnica, mas, na verdade, são os parlamentares ali mandando mais dinheiro para suas bases eleitorais. É isso mesmo? Mas tem, Denise, dois outros pontos importantes. O relacionamento do Congresso com o Supremo está sendo cobrado muito dos candidatos e, por outro lado, além desse relacionamento com o Supremo, tem um projeto colocado ali de anistia. Pois é, esse de anistia já está circulando ali, mas não vai ser o principal. Essa questão, o controle do orçamento, eu ouvi nos dois jantares como o argumento principal. Quem conseguir garantir isso vai ter mais votos. É isso mesmo que o senhor tem ouvido lá? O senhor que está sempre lá nas conversas dentro do plenário? Eu fico feliz pelo estudo do DIAP. Pela primeira vez eu estou entre os 100 parlamentares mais influentes do Brasil, chamado para as conversas e entendendo bem esse bastidor que não é fácil. Eu passei nos dois também, só cumprimentei, passei por aqui e fui embora para mostrar e marcar presença. Eu acho que depende do segmento e do parlamentar. Nós temos perfis diferentes de parlamentares. Para os parlamentares mais ao centro, para os parlamentares desses partidos que não têm uma preocupação ideológica, o orçamento é o mais importante. Ele faz a sua atuação parlamentar com resultado, levando uma obra, levando um posto de saúde, um hospital, levando um investimento. Para deputados mais ideológicos, ele tem uma preocupação voltada ao posicionamento. Então, ele quer saber, você vai pautar o impeachment, você vai pautar aborto, você vai pautar para um lado e para o outro. E esses parlamentares acabam tomando posição. Agora, majoritariamente, olhando o perfil do Congresso, você pega ali o quantitativo de deputados do PL bolsonaristas, que é em torno dos 40 deputados mais ou menos, porque a outra parte é o antigo PL Centrão. Você pega os deputados mais do PT, do PSOL e um pouco mais à esquerda, que faz essa divisão. Saindo disso, você tem os parlamentares que se aproximam mais do centro. A aproximação mais do centro tem um ditado que diz assim, você é um deputado da verba ou do verbo?
Se você é do verbo, você vai lá para o extremo fazer esse trabalho. Se você é da verba, eu quero resultado. Então você entrega serviço. 9 entre cada 10 deputados são da verba. Então fica nisso. Ganhou muito peso, Trindade, não era. O debate ficou mais aguçado com as redes sociais, ficou mais aguçado. E até a gente comentava mais cedo, né? Menos técnico, menos produtivo, menos verdadeiro, em temas que são importantes para o Brasil. Você chega lá, não tem deputado discutindo tecnicamente, por exemplo, um projeto como esse. Foi uma deputada uma vez me criticar o meu relatório. Eu falei, engraçado, eu estou com ele faz 2 meses e meio, eu recebi todo mundo, você não foi falar comigo. Mas lá no plenário ela estava com o celular gritando bastante assim, porque ela se elegeu desse jeito. Ela se elegeu com esse perfil de abordagem ao eleitor. Então, assim, vai ainda acontecer muita coisa nessa eleição. Teremos fortes emoções, então, daqui para frente, até fevereiro de 2025. Muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte eleitoral, né, deputado? Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar ao Frente a Frente. Muito obrigada. Uma honra para mim, Denise, Zé, que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho, a Rede Vida, a todos que acompanham. Hoje eu tinha alegria de trazer, minha mãe tive a alegria de trazer ela. Ela é uma das mais fiéis ouvintes aqui da Rede Vida, e eu também, por consequência, tenho muito orgulho de estar aqui. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe todos nós. Zé Maria, mais um Frente a Frente, né? Ainda bem que esse recesso já falta aí poucos dias para terminar, né? Para ter mais movimento ali no Congresso e também ali as convenções partidárias municipais. Passou rápido. Boa noite. Uma conversa muito boa, né? E uma conversa de futuro e uma preocupação que todos devemos ter, principalmente do meio ambiente e também um pouco de política. Queria agradecer, obrigado. Fiquem com Deus. É isso aí. Você que esteve aqui conosco até agora, muito obrigada pela companhia. Até a próxima semana e não se esqueça, cuide do meio ambiente, porque assim como a política, isso vai interferir na sua vida daqui para frente. Muito boa noite, até a semana que vem. Obrigada pela companhia. Tchau e fique agora com o Jornal da Vida.